Só que a matemática simples, ela inicia através da análise de conjuntos. Isso nós sabemos. Para nós, isso é bastante importante, principalmente em termos de modelagem. Se tem uma coisa que nós precisamos fazer quando nós vamos trabalhar com modelo matemático, é definir o nosso conjunto. Isso aqui nós temos alguns exemplos interessantes, né, sobre definição de conjuntos. Então, por exemplo, se o meu conjunto é o peso dos indivíduos de uma sala de aula, por exemplo, nós podemos encontrar pesos fracionados, né, com casas decimais. Então, eu vou trabalhar com ele no conjunto dos números reais. Mas se eu for trabalhar, por exemplo, com o número de artículos da antena de um artrópode. Isso aqui foi um caso que a gente viu numa revista científica. E lá a gente viu o seguinte gráfico. O pesquisador ele fez um gráfico e fez assim. Aqui se tem o número, a idade, né, do indivíduo, em função do número de artículos. Vamos dizer assim, o número de pedacinhos, né, que formavam a antena. Aí o que ele observou foi que existia então uma correlação direta. Quanto mais artículos, né, maior era a idade. Então a idade ele colocou em função do número de artículos aqui. Só que tem um detalhe, você não tem meio artículo. Você tem um artículo, 2 artículos, 3 artículos, 4 artículos, 5 artículos. Então se eu pegar e levar aqui, ó, esse número aqui que é 1,5, e levar aqui em cima, eu vou ter uma resposta para ele, observe. Só que ele não existe. Então, apesar disso aqui ser bonitinho, representar uma ideia bem, matematicamente está errado. Por quê? Ora, deveria ter sido feito uma estrutura assim. Um gráfico de colunas. Porque a quantidade de artículos ela não é intermediária. Aí depois, não é passando uma reta, você dá a entender que o crescimento ele é um crescimento constante e com uma determinada inclinação. Então veja que, apesar de ter sido uma ideia que todos vão entender e pouca gente vai analisar para ver se está matematicamente correto, existe um erro em termos de conjunto. Por quê? O número de artículos ele representa o conjunto dos números naturais e não o conjunto dos números reais. Então houve um erro na análise do conjunto. Então, por exemplo, se eu trabalho com peso, existe uma grande chance de que ocorra uma estrutura na forma de boca de sino, né, invertido, que é você tem aqui, ó, o menor peso, o maior peso, e a maioria dos pesos estão aqui, ó, dentro da média. Então, por exemplo, o indivíduo pesa 130 quilos, aqui, ó, provavelmente vai estar aqui, ele está fora, né? Uma pessoa pesa 40 quilos, ele vai estar fora aqui, ele não entra nessa amostragem, por exemplo, mas está dentro dos reais. Nesse caso, essa relação é uma relação que não tem como existir, porque essa linha significa que existe, né, todos os valores aqui associados, ligados. Não tem como eu fazer uma análise dessa para os números naturais, eu preciso de um outro tipo de análise. Então, quando eu defino o conjunto, eu vou definir também que tipo de estatística, de análise que eu vou utilizar. Senão eu não vou conseguir ter um resultado fidedigno. Interessante é que pode passar, porque a maioria das pessoas que analisam os artigos, elas não necessariamente conhecem bem a matemática. E os vícios, eles acabam se propagando ao longo do tempo. A ideia não está errada, como a gente mostrou aqui, mas a maneira de representar está errada. No entanto, se eu aplicar uma estatística para os números naturais igual uma estatística para os números reais, aí o erro já é mais grave. Porque aí você pode ter resultados que parecem verdadeiros,
mas que no fim das contas eles não são verdadeiros. São resultados que vamos dizer assim, falsos positivos, né? Que pode acontecer em relação a isso. A minha borracha não quer apagar isso aqui mais não. Então veja bem, quando a gente vai falar dos números, o primeiro conjunto dos números são os números naturais. E isso aqui é considerado hoje o pai da matemática. Esses conjuntos aqui eles são utilizados para as demonstrações das estruturas matemáticas e de forma interessante, a partir deles nascem todos os outros números. Eu costumo querer demonstrar isso para as pessoas para mostrar a simplicidade da matemática. Então, por exemplo, provavelmente alguém em determinado momento percebeu que 2 mais 2 mais 2, que é igual a 6, poderia ser organizado no seguinte conjunto. Ó. Eu tenho 3 vezes o 2, que vai dar 6. Olha, é mais fácil escrever 3 vezes 2 do que 2, 2, 2 mais. Isso porque 2 é pouco. Você imagina que eu tenho, por exemplo, 10, 2, né? Então é melhor escrever 2 vezes o 10 do que escrever apenas, ou apenas não, né? Escrever 10, 2, um atrás do outro, colocando o símbolo de mais. Olha, também dessa forma, nós podemos verificar que o indivíduo pode colocar aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser igual a 8, né? E ele fala assim, ué, mas ao invés de eu colocar 2 vezes 2 vezes 2, eu posso colocar, ó, 2 multiplicado por ele 3 vezes e representar um símbolo para isso, que é o expoente, que vai dar 8 do mesmo jeito. Se nós fizermos o raciocínio inverso, né, aqui, então nós temos que a exponenciação nasceu da multiplicação e a multiplicação nasceu da adição. Pensando dessa forma, a gente não precisa achar que a coisa é muito complicada quando nós formos fazer um cálculo muito detalhado. Então, os números naturais, eles são chamados naturais porque eles são considerados os verdadeiros números matemáticos. Na natureza, mesmo que você veja uma pedra quebrada, você não diz que é meia pedra, você diz que é uma pedra. Pode ser menor, pode ser maior. Você não conta, por exemplo, o pé de milho menor em relação ao pé de milho maior como 1,5. Você vai contar 2 pés de milho. Então, o que se viu, o que gerou a matemática, foram os números chamados naturais. Então, a tendência foi utilizar esses números para poder fazer várias demonstrações matemáticas. Existem algumas relações ligadas a esses números que não é a nossa intenção agora falar, é apenas passar superficialmente sobre essa organização para que a gente entre em funções. E a partir de funções, limites, apenas noções de limites, noções de derivada, noções de integral, e aí a gente consegue conversar sobre os principais modelos matemáticos aplicados às ciências ambientais e ciências da saúde. Os números inteiros são aqueles naturais somados com aqueles que não são naturais, né? Com os negativos, com os opostos dele, né? Então, por exemplo, eu posso ter aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Por que nasceram esses números? Provavelmente também o problema foi com o comércio, né? O indivíduo estava lá fazendo conta já com dinheiro e ele ganhava lá, por exemplo, 6 rúpias, né? Vamos utilizar aqui a moeda hindu. E ele estava gastando 110 rúpias por mês, né? Então, quando você faz essa conta aqui, ó, o algoritmo está errado, né? Você tem que colocar o maior menos o menor. Tá? Aí o indivíduo já organiza aqui, ó, eu
Peguei 110 que eu gastei e eu tenho 100 para pagar. Aí eu vou ter menos 10. Só que se isso não existia, o que ia acontecer? O indivíduo ele estava falido mesmo, né? Ele ficou aqui com menos 10 alguma coisa, mas não existia o termo menos 10, né? Falou, ó, você está devendo 10 sacos de alguma coisa, ou 10 rúpias para um determinado indivíduo. Aí daí nasceu então essa notação negativa. Então observe que se a gente colocar isso aqui numa reta, ó, os números estão a uma distância idêntica deles mesmos em relação ao positivo e ao negativo. Então eles são chamados de números que são opostos. Então ó, o oposto do 3 é o menos 3. O oposto do 2 é o menos 2. O oposto do 1 é o menos 1. O 0 não tem oposto, né? Não tem mais 0 e menos 0, 0 é 0. Então, nasce a necessidade de estudar os números inteiros. Os números inteiros, se a gente for fazer, por exemplo, uma operação com ele, que é a operação de mais, por exemplo, eu, na verdade, preciso diminuir 3. Então, o que a gente faz? A gente soma. O que é a subtração? É a soma com o oposto. De tal maneira que isso aqui gerou uma base fundamental da matemática, né, e alguns teoremas de que a soma dos opostos é igual a zero. Então, se eu pegar mais 1 mais menos 1, vai dar zero. Então, o que no caso é a subtração? A subtração é a soma com um número oposto a um positivo. Aí são os números inteiros, desde o negativo até o positivo. Nesse caso, nós podemos dizer de menos infinito, passando pelo zero, até mais infinito. É muito importante dizer que infinito não é um número, ele é uma ideia. Então, os teoremas e as leis da adição, da multiplicação e das operações, elas não funcionam para o infinito. O infinito ele tem aí uma característica própria em relação à constituição numérica ou constituição matemática. Isso é algo interessante, né? Se a gente for fazer uma análise em relação a isso, porque como o infinito é desconhecido, né? Trabalhar com desconhecido seria gerar mais desconhecido ainda, não é mesmo? Então essa é uma situação interessante. Então, por exemplo, em que eu vou investir em relação a alguma coisa? Se eu tenho um mais o infinito, e o infinito é tão grande quanto eu posso imaginar, ora, então, se ele é tão grande quanto eu posso imaginar, o 1 já faz parte do infinito. Então, se eu somar 1 mais infinito, a única possibilidade é dar infinito. Isso aí parece que nem faz parte, porque se ele fosse um número, teria que ser algo, a representação de um infinito mais 1, por exemplo. Né? E isso não acontece. Isso é uma questão apenas de lógica matemática, né? Não mais do que isso. Nós vamos parar aqui e depois a gente continua com a teoria dos conjuntos.